E aí, gente, olha, cheguei por aqui, hein? Ó, quem chegou, gente. Moção de episódio sem eu, mas agora eu tô aqui. Tudo bom? Tudo O que você ótimo. acha do evento? Maravilhoso. Às vezes eu fico com uma dorzinha, assim, porque eu amo esse estilo de evento e não posso estar lá participando, mas estou aqui com um convidado só para mim. Ah, eu me sinto muito brasileira. Trabalhando pra caramba, mas eu vou te falar, o que eu já recebi aqui de conhecimento, de insight. É, Então, assim, muita gratidão pelo Conebra. com a galera diferenciada, né? Maravilhosa. Inclusive, nossa convidada de agora Maravilhosa. Fernanda Tess. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do podcast de vocês. Uma honra é nossa. O que eu achei legal dela é porque, assim, primeiro ela é engenheira, né? E engenheiro é igual advogado. Então o cara forma e ele abre o próprio negócio, assim, de fato, pra conseguir se destacar, ou senão viram mais do mesmo, né? E você foi pra essa veia do empreendedorismo de cara. Como que foi essa Não história? foi de cara. É só. Inclusive, demorou bastante, porque tinha aquele medo, né, de arriscar, de não ter aquele salário fixo todo mês. Então, eu fiquei trabalhando sempre para alguém e tentando fazer alguma coisa por fora. Mas não para, entre aspas, né, ofender a empresa que eu estava, mas sim para ter uma renda que aquela renda fosse construir a minha renda principal, né, até chegar esse dia. O famoso complemento. Isso, exatamente. E aí eu comecei a ler vários livros, porque o pessoal me indicava bastante. Não, então começa a ler, aquela frase, até falaram isso aqui hoje nas palestras. Se você quer ser águia, ande com águias. Não adianta ficar andando com galinha e achar que um dia vai virar águia. Então eu comecei a ler bastante livro, já que eu não tinha esses acessos ainda. Nessa época ainda não tinha essa cabeça de network, não tinha essa cabeça de congressos, de palestras. Então eu peguei esse conselho e achei um pouco chato, vou ser sincera, porque eu lia muito livro de romance, de historinha. E aí me falaram: "Não, você tem que ler livro de empreendedorismo, de quem pensa grande e tal". Aí comecei a ler e aí foi mudando minha cabeça e mudou muito rápido. Com mais ou menos um ano eu já estava totalmente diferente, já era outra pessoa. E aí eu comecei a fazer muita coisa, eu fui fazendo e aplicando o conhecimento, porque também falaram na palestra, não adianta nada você ter obesidade mental, né, que é ler, ler, ler e não aplicar. É. Você tá perdendo tempo e jogando conhecimento fora. E aí eu fui e comecei a aplicar e começou a dar certo, graças a O conhecimento, para ele validar, você tem que fazer, né? Não tem como, né? Ah, tem teoria, teoria, teoria. E aí? É. E uma coisa que falaram aqui hoje, e que eu concordo plenamente, é que quanto mais você compartilha o seu conhecimento, mais você aprende. Então, às vezes, a gente acha que a gente está ali ensinando, compartilhando, mas no fundo, o maior beneficiado somos nós mesmos, né? Inclusive tinha um professor na minha faculdade que ele falava assim, dá mentoria. Mentoria de cálculo, de física, porque quando você ensina, você é obrigado a estudar aquilo e você lembra, porque aí você lê 2 vezes, faz o cálculo 2 vezes, então você acaba fixando mais, porque o cérebro é aquele negócio, né. Você aprendeu hoje, amanhã você lembra 85%, daqui 6 meses você já lembra 25%, você vai perdendo o tanto que você aprendeu. Então se você ficar repetindo, ficar dando palestra, ficar fazendo podcast, mentoria, você acaba mantendo aquele conhecimento para ele não Sim. dissipar. Sim, sim. E eventos assim são muito importantes, né? Porque mantém exatamente essa chama acesa, né? Então, E, inclusive, é um ótimo evento, né? O Conebra. Indico todo mundo que está assistindo a gente a participar do evento 2027, porque foi uma coisa assim que mudou minha chave de novo, né? Eu já estava nesse processo, mas ano passado eu vim, foi a edição Anápolis, e lá eu aprendi muito, aprendi com os maiores, né? Veio o Júnior Rustirola do Café com Deus Bar, veio Guto Galamba, então assim, são insights que realmente você entende por que a pessoa chegou onde que ela tá, né, porque realmente o conhecimento dela é diferenciado. é, tem muita troca, né? O que eu gosto de acompanhar esses caras, assim, de alto desempenho, porque tem muita troca. Os caras trocam o tempo inteiro, informação, network, conhecimento, e troca, e troca, e troca. Você fala, cara, faz sentido, mas faz total sentido, né? E o mais engraçado é isso, né, muitas pessoas às vezes, não compram acessos, né, não compra eventos, não faz as coisas igual eu tô aqui, eu tive que pagar hotel, avião, um monte de coisa, porque eu não sou daqui.
E eu faço com o maior gosto, porque eu sei que hoje eu tô tirando, né? Mas eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento. Porque as conexões que eu já fiz aqui, eu cheguei ontem, mas eu conheci muita gente, inclusive da minha área, né, da engenharia. E o que eu tô levando para Belo Horizonte, eu sei que vai dar um retorno no futuro. Não falo nem só o financeiro, eu falo também dessas pessoas me apresentarem para outras pessoas e você ir ampliando a rede, né? Que é o famoso network. E essa rede de conexão, ela é e vai se tornar cada vez mais importante, porque o famoso "quem não é visto não é lembrado", né. E hoje as pessoas confiam muito na rede social e eu acho que é extremamente importante, mas o excesso de informação, ele também tem tirado esse sentimento de você estar perto, de você sentir a pessoa, de você realmente se conectar com ela pela presença. E essa aba comunicação, que é tão importante, e você é engenheira, Sim. super focada no network, e você também tem um podcast. Sim. E tudo começou assim, né? Eu já estava nessa coisa de querer ir pro digital, mas não tinha coragem. Porque, olhando assim, algumas pessoas pensam assim, né? Nossa, a Fernanda, ela é desinibida e tal, mas nunca, nem sempre foi assim, né? Ninguém acha que começa desse jeito. Vocês começaram assim. De forma alguma. Eu acho que, igual eu fui assistir esses dias, meu primeiro que eu fiz, eu falei, meu Deus. Sabe o que que é legal disso? É você se ver, né. É. Eu comecei a Camila entrou um pouco depois, acho que já tinha alguns episódios, quase 200 episódios já. 200 episódios lá, né? E aí, eu sempre analisei a jornada, né. Então, voltava mesmo, lá no primeiro, falava: "Jesus amado". Do primeiro pro 10º, nossa, como evoluiu, do 10º pro 20º, como evoluiu, e assim vai. Então eu aprendi, e essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Fala: "Cara, mas como que é? Que você faz pra melhorar? Como que melhora?" Cara, Acho que é primeiro prático. e você se assistir, né. Eu acho que a autocrítica, ela é muito interessante. Então quando você se assiste, mas não com o olhar de: "Ai, que lindo que eu tô", não. Vou focar aqui no que tá bom e no que tá ruim, no tique, no fala muito, fala nada, fala, muita coisa, muita gíria, enfim. Cara, isso vai ajudando tanta gente. Nossa, Ajuda. A vou te Camila falar, mesmo. eu estava assistindo anteontem um episódio que eu gravei no final do ano, ou seja, não tem tanto tempo. Gente, eu falei tanta gíria que eu não consegui fazer um corte. Falei: Que é isso? Onde é que eu estava?" É muita coisa, a gente melhora muito, né. Ah, mas isso que ela falou, eu quero fazer um gancho, né, quando ela disse assim: "Onde é que eu estava?". Muitas vezes as pessoas perdem o momento da conexão por, às vezes, a cabeça tá na lua. Ela até tá no ambiente certo, porque tem gente tem de tudo, né, tem gente que não vai no evento, então já tá perdendo a oportunidade. E tem gente que vai, mas a cabeça não tá aqui. A cabeça tá, como você disse, olhando rede social, tá olhando reels, tá brincando, tá, não sei, tá voando ali e as coisas acontecendo, as palestras acontecendo, as conexões perto delas, está na mesa na cadeira do lado dela, e ela não tá ali. Então isso também é uma coisa que eu queria complementar, de aí perde aquele ponto ali, aquela oportunidade. Porque você disse, né: "Ah, eu fui fazer um corte, aí não tinha nem como". Não consegui. Aí aqui também, por exemplo, às vezes a pessoa tá com uma coisa, uma dúvida financeira e do lado dela tem um contador, um cara de tributário, um cara que vai ajudar ela, e só que ela estava ali, onde que estava a cabeça dela? Ela estava voando e perdeu aquela conexão. Queria até que você também complementasse com isso, porque com certeza você já entrevistou muita gente. Uhum. E o que que você sente, assim, às vezes um convidado muito especial foi no seu podcast, mas você às vezes esqueceu de perguntar pra ele uma coisa? Acontece muito, né, isso aí acontece muito, é engraçado isso. Acontecia mais, hoje em dia eu confesso que eu nem sofro tanto, pra te falar a verdade. Eu falo: "Cara, vai sentar e a gente vai entregar o que tiver que entregar e tá tudo certo". Mas antes eu sofria muito com isso, cara, eu não extraí da pessoa o que eu deveria ter extraído. Mas eu aprendi um pouco nessa jornada uma coisa que, cara, aqui você sempre tem segunda chance, entendeu? Sim. Sempre. "Ah, Fernanda, a gente gravou aqui, a gente tem, sei lá, 20 minutos. Mas a gente pode fazer uma conexão, você pode vir novamente, a gente tem outra chance, tem outra chance". Assim como tem vários convidados que vieram 2, 3, 4 vezes já no podcast, entendeu? Então a gente
Esse tipo de negócio, o que eu mais gosto é que você pode sim ter uma segunda chance. E isso é muito legal, muito legal. Então, se eu não fui tão bom quanto eu poderia, mas você pode ter uma outra chance de ser, entendeu? A gente fez um outro evento ano passado e nesse evento a gente teve, assim, entrevista de 5 minutos. 5 minutos. É muito E aí, né? cara, e depois assistindo, eu falei: "A gente extraiu muito, a gente Tem foi que ser muito bom". muito Aí isso é estratégico. tão legal, né, porque aí você faz um comparativo, tipo: "Cara, eu tive 2 horas com aquela pessoa e parece que eu não e não falou e não extraí, mas eu tive 5 minutos com uma outra pessoa e a gente conseguiu extrair tudo tão bem, né". É porque é diferente também, né, assim, teve um convidado que inclusive me perguntou mais ou menos isso, mas o que que acontece, quando a gente tá no estúdio, a gente tem 1h30, 2 horas para gravar. E olha, tem pessoas que quando vem, a gente pensa que a gente vai falar sobre X, Nossa, acontece e a muito. gente fala tudo, menos aquilo que a gente Mesmo pensou que ia falar. Você falou uma coisa aqui antes da gente começar que eu achei muito interessante, você falou: eu comecei o meu podcast pra gente falar sobre engenharia, mas no meio do caminho eu mudei. Quando a gente começou o projeto, as pessoas falaram: "Tá, mas você vai falar de quê?" Eu falei: "Cara, eu vou falar do que eu quiser falar". "Ah, mas não tem que ter um nicho, é mais fácil". Eu falei, É. tudo bem, eu não quero o caminho mais fácil, eu quero o caminho que conta história. Que a pessoa senta ali e aí já aconteceu tanto. Já aconteceu de convidado chegar e querendo saber de roteiro, eu falei: "Não, não tem roteiro, calma, respira, vamos fazer". E no final ela fala: "Cara, você mudou meu dia, foi muito bom. Esse papo, eu não estava esperando por isso". Então, você quebra ali uma expectativa e a pessoa que está assistindo, ela consegue ver verdade nisso. E eu sou da tese e a Camila que cuida mais, assim, faz mais rede social, tá muito focada em comunicação, acho que ela concorda muito com isso, que as pessoas hoje, elas se conectam com verdades. Sim, Então, cara, quanto mais verdade, quanto mais dinâmica, quanto mais você realmente conseguir entregar ali, é o que dá certo. Tanto que a gente tem os nossos cortes mais viralizados, com 5, 10 milhões, são cortes Não, que a gente falou besteira. Sabe um trem que você fala assim, ó, nada, não falou né com cré e o negócio viraliza. E às vezes você se prepara, faz maquiagem, cenas, gravaram conteúdo, totalmente. Mas é isso, né, o primeiro convidado que teve aqui, o Augusto Carrara, a gente falou muito sobre isso, sobre a autenticidade, sobre o quanto as pessoas não estão mais interessadas em superficialidade, em mentira, aquele influencer que está vendendo porque ele quer receber o cachê, e não aquele que está vendendo porque ele realmente está usando o confia no produto produto. sim. Então eu acredito que hoje existe toda essa diferença e no ambiente do network, apesar de eu ter alguns pontos, assim, os meninos que trabalham comigo sabem, o Jefferson, né, que a gente tem uma troca muito muito real e positiva. Eu sou muito focada, assim, na vestimenta, na comunicação, no arranjo, tudo, porque você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Sim. E o que que você está vendendo através da sua imagem? Você está preocupado com isso ou não? Mas essa impecabilidade, ela não pode te desconectar de quem você é. Então é sempre estar em busca de lapidação para que você seja a sua melhor versão. isso, hein. Não, é maravilhoso. Muito real isso, né. E é interessante porque então, falando do Colmeia aqui, né, mudou o Que ela começou a entrevistar a gente. mas, no Palmeia a gente tem no podcast a gente tem uma primícia que é experiência, então a pessoa que vem participar do podcast, ela tem uma experiência. Desde a hora que ela recebe o convite, envio de foto, a gente tem um termo que os convidados assinam e tudo mais, enfim, tem toda uma experiência por trás daquilo ali. Quando ele chega no estúdio, é super bem recebido, o estúdio é lindo e tudo mais, aquilo já causou nele essa primeira impressão. Porque aí eu concordo, a primeira impressão ela fica muito. Fica. Então, se o negócio é bagunçado, é petecado, é não sei o quê, você já olha e ali é meio bagunçado. Aí você tem que consertar isso no conteúdo. A gente não faz isso, a gente cria uma experiência muito legal. Quando o cara entra no estúdio, ele é extremamente bem tratado, a gente faz aquilo de uma forma muito legal, para quando a gente sentar na mesa, a gente não tem essa obrigação, digamos assim, de entregar algo roteirizado, não sei o quê. Não, a gente simplesmente é leve, cara. Aqui somos nós vamos falar besteira, a gente vai ir, se tiver que falar sério, a gente vai falar. Se tiver que chorar, já chora muito, chora. Então, cada coisa vai encaixando ali
Mas a primeira impressão que é essa que você trouxe, a gente cria muito bem. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E é isso, né? Eu acho que a gente jamais pode deixar de buscar por evolução, por se aprimorar, por se lapidar. Mas a gente jamais pode perder a nossa essência. Sim. Perfeito, perfeito. E vamos voltar para ela agora? Você entrevistou a gente? Adorei. Quando você vem para um evento como esse, inclusive te parabenizar porque você veio sozinha, É. a pessoa que quer, ela não espera ninguém para ir junto, né? Como é que você chega num evento desse, faz network, faz conexões? Como é que é isso para você? É engraçado você falar isso, porque o network pra mim sempre foi uma coisa muito fluida, sempre foi uma coisa de mim mesmo, assim. Sempre nem sabia que a palavra era network e eu já fazia, sabe? É aquela coisa, desde escola já era a popular do colégio, já conversava com todo mundo, já era amiga dos professores, dormia na casa das pessoas, tipo assim, sempre muito expansiva, né? Muito aberta, espontânea também. Mas eu nem sabia que isso era network. Eu era assim, é meu jeito, né? Eu sou assim. E aí, o Vitor viu isso em mim. E ele nem me conhecia. Comentaram com ele. Assim, eu fui num network que eu paguei. Aí essa pessoa é fortíssima, comentou com o Vitor. Ah, tem uma menina aqui e tal. Ela é comunicativa, blá, chama pro seu evento. Aí ele me chamou, eu vim. Ano passado eu também vim sozinha. Já é a segunda vez. E aí ele me conheceu e falou: "Nossa, ano que vem você tá com a gente", e aí eu tô super feliz que ele, né, fez esse convite. E é uma honra estar participando, porque o Conevra eu vejo valor, eu vejo que realmente entrega resultado, não só para os patrocinadores, que com certeza devem entregar, mas pra gente que participa, pra gente que tá, realmente assistindo a palestra com atenção, que é o que a gente falou, né, a questão de realmente estar ali no momento, né, o aqui e agora, que o pessoal até fala, né, carpe diem. E é essa sinergia também das pessoas, porque quando você está dentro do ambiente que as pessoas são empresárias, elas pensam como você, elas para elas já virou o jogo, sabe, já virou a chavinha, porque eu lembro, eu acho que minha mãe fica chateada que eu falo isso, mas eu vou falar. Eu lembro de uma vez eu ter pegado o carro, aí eu fui num monte de empresa de engenharia e arquitetura, fui. Peguei sozinha, me arrumei toda, fui numa de cortina, fui numa de piso, uma de tinta, fui em várias, uma de esquadrilha de alumínio, outra de janela. Voltei pra casa. Conversei com todo mundo, tomei café com todo mundo e voltei pra casa. Não conheci ninguém. A minha mãe tá assim: "Nossa, por que você tá fazendo isso? Gastando seu tempo, seu dinheiro, sua gasolina, maquiagem e tal, pra quê?" Ela falou: "E aí, deu algum retorno?" "Deu, o que com isso?" Falei: "Calma, eu vou ganhar." Aí passou um tempo, meses, que o network não é da noite pro dia, Não, mesmo. mês, aí eu mantendo contato pelo WhatsApp, mantendo toda essa rede que eu fiz nesse dia, consegui um monte de patrocinador para o meu próximo evento. Isso Olha é muito só, legal, né? é, Isso é muito e isso também vem da coragem de buscar, porque só vai ganhar, só vai receber aquele que foi atrás. Você não vai ganhar nada, não vai receber nada sentado na sua casa de perna cruzada esperando dos ah, né, nossa, foi dar "Nossa, a Camila tá precisando de um negócio, deixa eu ir lá atrás dela". ou ela pode me oferecer, né, tal coisa. É engraçado que, assim, recentemente eu estive à frente de um reality, né, gravei um reality, fiz toda a produção. E nesse reality, eu venho de TV, né, assim como você, então foram 12 anos ali de SBT, né, na área comercial e tudo mais. Mas eu sempre vi o todo, né, então eu sempre vi muito o marketing, eu sempre vi muito ali a parte de jornalismo, a parte de conteúdo, enfim, eu sempre achei isso muito legal. Lá é emissora de TV, mas tem rádio também, então eu sempre gostei muito desse universo, aprendi a gostar. E uma coisa que eu aprendi lá, com uma grande gestora que eu tive, e um grande gestor também foi, cara, não venda, você não tá aqui para vender. Tanto que no nosso crachá não tinha vendedor, tinha executivo de contas. Ou seja, você não tá ali para vender, você tá ali para gerir algo. E esse olhar de gestão me trouxe o seguinte, cara, conecte com as pessoas, real. Sim. Leva o cara para tomar um café, troca uma ideia, visita ele sem querer vender nada para ele. Isso eu fui fazendo durante muitos anos, então foi muito bom e tal. Saí da TV, saí da TV em 2020, então 6 anos já, né. E ano passado, esse ano, na verdade, a gente começou a fazer esse projeto do reality, e aí eu falei: "Cara, agora tá na hora de ativar, de fato, tudo aquilo que eu aprendi e me conectei lá".
Fernanda, você não tá entendendo o que que virou, não. Falei, cara, realmente, se a gente não for atrás das pessoas pra falar, ó, eu tô precisando disso, ó, vamos fazer assim, vamos. O que que você acha disso daqui? As pessoas não vão vir atrás de você. E aí, quando eu comecei a fazer esse movimento, eu falei, cara, é isso. O tal do networking, se ele for bem feito, é igual amizade. O povo fala muito de amizade de homem, né? É igual amizade de homem. Homem, você passa assim, 5 anos sem ver o cara, se você é amigo. É. Aí quando você vê, você é pela mesma brincadeira, mesma tratativa. Então eu consegui ver isso na pele, sabe? Eu acho isso muito interessante, assim. A pe Movimento gera movimento. e a pessoa não vai adivinhar o que que você quer se você não for lá bater na porta dela, cutucar e falar: "Ó, tô precisando disso, vamos?". Isso é muito doido. E é interessante porque uma coisa que eu sinto que você defende é a presença. Sim, E dentro desse contexto, como é que a gente faz para gerar isso, né? Igual o Jefferson tá falando, porque eu entendi que ele foi presente sim. e quando ele precisou se reconectar com as pessoas, foi fluido. E real, Não foi aquela coisa assim, conexão distante. real, né, Fernando? Na verdade, eu procuro manter as regras do network, né, que é você sempre estar mantendo contato com a pessoa, nem que seja assim, tem 3 meses que eu não falo com o Jefferson, Sim. mas chama lá, manda um oi, reage o stories, comenta alguma coisa, responde história, curte a foto dele no feed, ou então manda um oi no WhatsApp, assim, despretensioso, tipo assim: "E aí, como é que são as coisas?", e depois some de novo, mas assim, não deixar morrer Seja presente, né? essa conexão que você fez, porque infelizmente tem pessoas que não pensam assim, elas são mais sentimentais. Então, se você, por exemplo, fez a conexão, foi super legal o papo, mas aí você morreu e daqui 5 anos me vê de novo, dependendo da pessoa, Sim. ela leva pro coração, ela sente assim, nossa, foi uma conexão de interesse, então ela, né, Nunca me procurou e e agora tá vindo aqui porque tá precisando na tábua corrida. Entendeu? Então, assim, eu procuro todo mundo que eu fui nessas lojas aí que eu peguei, visitei, até hoje, eu dou um jeito de mandar, nem seja: parabéns, vi aqui no Stories que é seu aniversário". Eu procuro manter ali, nem que seja um: "E aí, como é que estão as coisas? Depois eu vou aí tomar um café". É. Você sabe que eu aprendi com um cara que eu gosto muito dele, e ele faz isso de uma forma que eu fico espantado. Ele tem uma planilha, uma agenda só para isso, uma planilha online, uma agenda online, e essa agenda ele coloca simplesmente o aniversário de todo mundo, que ele tem conexão. E no dia do aniversário ele manda. Cara, assim, isso Não, isso é sensacional, né? ele manda, ele do nada. Sensacional. Cara, eu tenho que aprender isso com ele, Tem. porque isso é um diferencial muito grande. Eu não falo eu falo com ele 3 vezes no ano. Mas uma eu falo porque ele me manda parabéns, eu acho Aí, viu? fantástico, cara. E assim, as pessoas, elas gostam de 2 coisas: ouvir o nome É, e o aniversário delas, por mais que ela fale: eu não gosto de aniversário", pra ela é o dia mais importante do ano, entendeu? Mesmo que fala que não gosta de comemorar, porque é o dia dela, ela nasceu naquele dia, não tem como ela falar que não sente nada. sim. A gente não é robô, a gente é ser humano, é claro que a gente sente uma coisa pela data. E aí, alguém lembra, igual eu vim aqui hoje, se você me mandasse, né, meu aniversário é em dezembro. Fernanda, aqui é o Comecast passando pra dar parabéns. Nossa, eu vou falar: "Que isso, lembraram de mim, eu fui lá no início do ano". É muito legal. Agora a gente se sente especial, não tem como você falar: não, tá tudo", não. E é muito importante essa conexão. É diferente. Fernanda, eu queria ter pelo menos mais 1h30 aqui. Acabou. Quem sabe você volta pra gravar um episódio com a gente, pra entrevistar a gente. Sim, vamos fazer uma troca. Você vem e a gente vai. É, isso aí. Vai no meu então. Queremos ir lá no A3. Mas obrigado, tá? Parabéns pelo seu posicionamento. Obrigada. Continue assim, o caminho é esse, né? Vamos pra cima. Obrigada, pessoal. Até logo. Muito obrigada, maravilhosa, pela coragem, inclusive, de vir, né? E sucesso pra você na sua jornada. Obrigada pra vocês também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gente, daqui a pouquinho tem mais. Fica de olho aí que nós volta já, né? Já, já. Tchau.